Pampa Debates. Oferecimento GBOX, a proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre, cuidar de você, esse é o plano. Biscoitos Zezé, carinho que vem de família. Igual ao Banricompras, só outro Banricompras. Estamos iniciando mais um Pampa Debates. Recheado de craques, como sempre. 2 atrasados e não temos mais para quem nos queixar, né? Antigamente, quem era o culpado dos atrasos aqui é o Alfonsinho. O trânsito. Do trânsito? O diretor do EPTC. Agora tem ninguém mais sabe que é o diretor do EPTC. Grande Capelari. E nós temos o prazer de receber aqui o nosso senador homenageador. É muito orgulho para nós, viu, Lazier? Isso que eu coloquei ali no nosso Pampa Debates Estrelas, né, esta referência. Especialmente pelas suas origens jornalísticas, né, a sua trajetória, pela sua seriedade no jornalismo, que está empregando também lá no Senado da República. Em primeiro lugar, cumprimento a todos e principalmente essa mesa tão qualificada. A gente não trabalha para ganhar prêmio, né? Agora, de repente, vai trabalhando, aí o pessoal vai indo bem e tal. Mas foi eles têm um critério interessante, então basta cumprir aquilo. Respeito ao dinheiro público, austeridade, projetos, qualificação de projetos, os votos. É uma ONG de São Paulo que passa o ano avaliando as intervenções de todos os parlamentares. Eu nunca me dei conta que eles estavam avaliando o meu trabalho. O senhor foi o primeiro, agora tivemos entre os 5, 2 gaúchos. Né? 2 gaúchos, Reise também. Foram, e mais 2 deputados federais, o Lucas Redecker e o... Jerônimo? Não. Lucas Redecker. Pedro Westphalen? Não. Pô, os meus galos não estão aí? Quem é o outro, seu Luiz? Quem é? Tem mais outra, daqui a pouquinho eu lembro quem é. Vamos lembrar. Mas de qualquer... O Lucas Redecker, ele está. O Lucas estava. O outro me lembrei agora. Marcel Van Hatten. O Marcelo, isso mesmo. Marcelo. Também é galo aqui do Pampa Debates. Um belo trabalho. Também tem a placa de ativo fixo aqui do programa. Pois é, ótimo. É um prazer estar aqui, né? Qual é a pauta? Saudades, né, Lazier? É que não dá tempo, né? Como não dá tempo? Eu tenho ido para o interior às sextas-feiras. Ontem eu estive em Lajeado. Ontem era um evento do cooperativismo, né? E assim por diante. Tenho ido muito. Outro fim de semana, o anterior, eu estive na sua terra, Cachoeira do Sul. Fomos instalar lá o Podemos e fazer um lançamento de uma pré-candidatura de prefeito. Quem é o pré-candidato? É o Kleber Cardoso, o atual vice-prefeito, com grandes chances. Maravilha. Um outro fim de semana eu estive em Caxias do Sul. Então, se não bastasse o massacre que é lá no Congresso, fim de semana tem que fazer isso. Não sei se o Lazier vai para a reeleição, vai para o governo do Estado. Né? Não, o governo, não. Não vai? Não tem. Não tem. Quase não tem o que fazer. A situação é dolorosa. É terrível. Meu caro Francisco Santelena, nosso presidente do Centro Clínico Gaúcho, agora pujante, essa parceria aí com o Itaú, com o Quineia, maravilhosa. Tanto é que a Unimed já despertou e já lançando novos projetos aí, né? Como é bom, né? O investimento, o crescimento, até para a concorrência salutar. Prazer, Alfonsinho, Johnson. Anuncia todos, então. Então vamos lá. O juiz Johnson, que vem lá de... Nosso Alfonsinho. Agora ele não é advogado. safenado, ele agora depois da ablação, acabou com a arritmia, a minha eu não acabei ainda, mas eu vou esperar o juiz Johnson para ver o que deu. Se for tudo bem, eu vou fazer. Então já vi que vou fazer. O senhor está maravilhoso. Está muito bem. Graças ao nosso também participante do Pampa Debates. Do Pampa Debates, teu cardiologista. Fernando Luquez. E também do Dr. Carlos Antônio Calil, 2 grandes cardiologistas do nosso estado, dentre tantos, né? 2 expoentes. Antônio de Abreu Johnson, prazer tê-lo aqui. Da mesma forma. Você é um dos grandes magistrados. Esse homem que liderou a sociedade lá em Lajeado para construir presídios. Acompanhei todo o trabalho dele, muito elogiado.
e vi programas de rádio elogiando muito o trabalho dele. Não só de rádio, como o nosso aqui também. Também, né? Aquele é astro. Estamos hoje em 29... É um dos que mais recebe e-mail de mulheres aqui, é ele. Você tinha que fazer uma intriga. Você é um gardelon, olha aí. Mas é verdade. Que é um perigo. Mas eu fico ciúmes, tu também. Hoje, 29 de novembro de 2019, completamos no dia 25 de novembro 3 anos do presídio feminino, que continua operando dentro daqueles princípios e com a mesma estrutura, né, para o qual foi criado. Não tivemos nenhum incidente que ensejou um processo administrativo disciplinar contra apenadas. Quantas mulheres estão presas? Hoje, qual é a capacidade? Hoje ele tem em torno de 30 e poucas apenadas, porque é a demanda do Vale do Taquari, é a demanda feminina do Vale do Taquari. Ele tem capacidade oficialmente de 75, mas pode ir a 100. Mas ele absorveu a região. Pior que tem uns que recebem liberdade e não querem sair de lá. Porque o que se estabeleceu lá, senador Lazier e doutor Ricardo, Francisco, nós estabelecemos desde o início o regime fechado, porque quase todas elas são ainda daquelas as condenadas por tráfico. A maioria é tráfico. A maioria é tráfico. Daí na casa de 80% tráfico. Um pouquinho mais de 80%. O regime inicial fechado é fechado. E o semiaberto é tornozeleira eletrônica. Por quê? Para não propiciar o vai e vem. Não entrou nenhum celular em 3 anos. Opa, parabéns. Não entrou drogas. E não tivemos nenhum problema disciplinar. Parabéns. Presídio modelo. Modelar, eu acho que o Rio Grande do Sul tinha que olhar um pouco mais. O secretário Facioli conhece, esteve na inauguração, à época que era secretário de Direitos Humanos do Estado do Rio Grande do Sul, no início do governo Sartori, quando ele foi inaugurado, no início, entre o início e o meio, né? Tinha que olhar um pouco mais para essa casa prisional, porque ela é modelar e aquilo que a gente sempre sustentou, a integração comunitária. Parabéns, meu glorioso magistrado aí, sempre elogiado por todos nós. Ricardo Alfonsinho. Já fosse anunciado pelo Francisco Santelena. Santelena acabou deixando a palavra para os demais, anunciou agora. Tá bem, né? E a grande alegria, porque estávamos conversando antes lá com o Dr. Johnson, nos conhecemos lá de 1988, 89. Ele era escrivão em General Câmara. E eu tinha lá meus processos defendendo os arrozeiros da região lá, e hoje a satisfação de estar aí com esse trabalho como juiz em Lajeado, reconhecido por todos, e que todo dia está se falando... Só que ele não quer, ele não sai mais de Lajeado? Não sai, né? Aliás, Lajeado... É aquela região espetáculo. Eu estive lá segunda-feira. Tem desafios maiores na magistratura. Tem? Bom. Fui só para testar. Tem desafios maiores. O homem é tão querido lá em Lajeado que eles fazem abaixo-assinado para ele não sair de lá. Eu estive lá segunda-feira em Estrela, na homenagem para o desembargador Meixe, né? Para a cidade dele lá, fizeram uma homenagem ao doutor Leonardo Lamarck, nos dando a honra, chegando aqui à bancada. Aproveitando que está aí o Leonardo, tudo bem, Leonardo Lamarck? Paulo Sérgio. Já gravaram, cada vez que anuncia, eu passo pro cara. Um abraço grande para os nossos telespectadores, uma satisfação estar novamente aqui com o juiz Johnson, com o querido Ricardo Alfonsinho, nosso grande senador Lazier Martins com Santa Helena, e contigo, né, Paulo? Sempre bom voltar no Pampa Debates. Sabe que eu quero dedicar o programa? Nunca dedicamos o programa para ninguém. Hoje eu quero dedicar para uma menina que está fazendo 15 anos, a Joana da Roça. Joana, programa, ela está nos assistindo agora. O programa está dedicado. Um beijo grande, Joana. Um grande beijo para ti, parabéns. Amanhã estaremos na NTX, no aniversário da Juliana. Todos juntos. Estaremos da lá. Joana.
Um beijão para Pode ir a cavalo no aniversário? Não, né? Hein? Pô, pode ir como quiser. Mas a Joana vai ter que ter alguma lembrança disso, né? Porque, né? Eu acho que a Joana, eu dei a ideia que ela entra a cavalo no salão. Né? Vamos ver. Vamos ver se vai se concretizar. Isso aí. Agora vamos voltar para o Francisco Santelena. Não, eu recebi aqui do senador... O Francisco Santelena mexeu com a concorrência. Depois dessa parceria com o Grupo Quinéia do Itaú, que agora ele está com as bocas cheias, está investindo, comprando tudo, montando hospital, mas a Unimed deu troco hoje, hein? Não, mas isso faz parte, eu acho que a concorrência... Claro, mas isso é salutar. É salutar, eu acho que a gente procura tanto a cooperativa como as medicinas de grupo. E tu és presidente da Brange ainda, da Associação Brasileira de Medicina de Grupo. Mas eu recebi aqui do senador, a saúde é prioridade. Mas, infelizmente, hoje, no Brasil, o cenário é devastador, né? Não é, senador? Muitíssimo complicado. E se nós analisarmos, nós temos aqui os juristas, só eu, médico, é uma bancada... E um engenheiro desempregado? Engenheiro. 196, o brasileiro não pode morrer. Porque é um artigo que teria que ser revisto, agora como tantos outros, né? Que são muitos direitos e poucos deveres. Mas a Constituição, equivocadamente, diz que a saúde é um direito do cidadão brasileiro. A saúde é um dever do Estado. E o dever do Estado. Se eu adoecer, eu vou processar o Estado. Eu não posso adoecer, porque é um direito meu à saúde. Mas hoje o empregador para a saúde suplementar, seja da cooperativa, medicina de grupo, enfim, a operadora de saúde, o empregador paga 3 vezes. Ele paga para o plano de saúde, paga no INSS ali no SUS o percentual do funcionário e ainda o ressarcimento ao SUS entra numa sinistralidade e as operadoras cobram do empresário. Então o empresário no Brasil hoje que dá, e até nós tivemos o Lamáquia, mas o Lamáquia, o Cláudio está com a ministra Carmen Lúcia. E ela numa frase antológica, né, senador? Saúde não é negócio. Lucro em saúde é uma indignidade. Aí mas plano... que bárbaro, né? Não, isso está escrito, não é falácia. Só que na época a OAB entrou com uma liminar porque as operadoras todas, junto até com o judiciário, de um plano acessível, que seria bom para o SUS, né? Hoje aumentou a fila do SUS, por quê? Porque tem 3 milhões de brasileiros que não têm mais plano de saúde. Aliás, eu era fã da ministra Carmen Lúcia Timidiação, depois daquele voto que senão o Celso de Mello arrumar, aquele voto dela. E quando o presidente esperávamos bem mais dela. Agora, doutor Santelena, sabe que eu acho que o SUS é o melhor sistema de saúde do mundo. E está melhorando. E o Rio Grande do Sul está com um destaque muito bom. Eu tenho visitado muitos hospitais, porque 80% das minhas verbas de emenda parlamentar são destinadas para hospitais pós-saúde e ambulância. Eu estive segunda-feira em 2 excelentes hospitais que me impressionaram em Passo Fundo. O Hospital de Clínicas e o Hospital da Cidade, esse da cidade. E o São Vicente de Paulo. Excelentes condições. Aproveita para falar bastante agora, senador, chegou lá em Ortiz, depois é um problema. E os nossos aqui teve uma ampliação, praticamente dobrou o tamanho do Clínicas. O Conceição, um prédio agora só para oncologia imenso. A Santa Casa está primorosa. Então a Vila Nova, estive lá no Vila Nova há poucos dias, também está bem. Nós estamos muito bem de hospitais em Porto Alegre. E o Rio Grande do Sul é hoje o 2º maior polo médico hospitalar do Brasil. Só São Paulo e depois Rio Grande do Sul. Estamos bem. Aliás, senador, falasse da Santa Casa, queria transmitir um abraço que esteve comigo ontem, com o doutor Alfonsinho também, o nosso querido desembargador Engler. Que está fazendo um grande trabalho à frente da Santa Casa. Alfredo Guilherme Engler, fazendo um grande trabalho à frente da Santa Casa, que é uma referência para todos nós. Doutor Luquezzi. Não é? O Dr. Camargo Carlos Schwartz. Carlos Schwartz. É uma plede de craque. O Dr. Matos lá. Paulo Ernesto Leães. O Leães, o Heraldo. É um celeiro. É um centro de excelência médica, Santa Casa. Sem dúvida. Mas o Rio Grande do Sul sempre, em matéria de SUS, foi melhor em todo o Brasil. Nunca nós tivemos, vamos dizer assim, se tem problemas, fila, né? É que as operadoras nós temos regras, o SUS não tem regra. Operadora hoje, uma cirurgia eletiva é 21 dias, senão a multa começa em 100 mil reais e vai a 1 milhão.
Nós temos regras. Nós temos que dar consulta em 7 dias para especialista. Mas, só que fora do Rio Grande do Sul, realmente o SUS, a gente vai pegar Rio de Janeiro, né? E aí por isso vem muita gente de outros estados. Doutor Santelena, o que o Lazer Martins, o senador Lazer Martins destacou, a qualificação dos hospitais no interior do estado, ela é relevante nesses últimos anos. A região do Vale do Taquari também tem... O Bruno Borges, que é de Lajeado. Tem bom. Estive lá também visitando. O São José de Arroio o de Estrela. De Montenegro também. Muito bom. Agora eu não posso deixar fora da conversa. Quem mais entende de hospital aqui não é o Santelena, que apresenta a Branche, tem o Sérgio Lazier, que se dedica lá como senador muito às questões da saúde, tanto é que está aí, né? Saúde é prioridade. Saúde é prioridade. Agora, quem é especialista mesmo em hospital, que mais frequentou hospitais em Porto Alegre, é a nossa deputada Dani Ortiz, pré-candidata a prefeito de Porto Alegre. Boa tarde. Tenho razão ou não tenho? Tens razão, mas a gente não tem que ir nos hospitais para ver como é que estão. Claro. Funcionando bem, não funcionando. E ela vai claro. Adoece e testa. Eu testo pessoalmente. E vai no outro. Eu testo pessoalmente. De hospital está aqui. Tá. Sou fã do HPS, o atendimento lá é sensacional. Outro dia o meu marido se cortou o pulso, não por minha causa, mas lavando a louça. Foi porque estava lavando a louça também. Não foi lavando, não por isso. Lavando a louça, não entregou o João agora. E a gente correu lá no HPS, o atendimento foi... Mas foi com um prato ou com um copo? Com um copo. O copo caiu e ele foi pegar e cortou e... Pane de operador, não. E o atendimento espetacular, então é bom a gente também utilizar o serviço, assim. O Paulo Sérgio brinca, mas eu faço questão de ir nos hospitais porque eu acho que a gente tem que saber como é que funciona. Tomei vacina também ali no postão do IAPI faz uma semana mais ou menos. Eu e o Pedro, a gente foi se vacinar. Coitado do Pedro, que ela vai levar o Pedro no hospital, é brincadeira. Fazer a vacina do sarampo. Atendimento também impecável, maravilhoso, as gurias e os guris que nos atenderam lá, excepcional. O diretor hoje da Santa Casa Médica é o Dr. Antônio Calil. Antônio Calil. O que fez a ablação. O João. Eu não sei nem quem fez no Lênio. Só deixou o Lênio mais acelerado. Mas... Deixou... Tranquilo. Deixou tranquilo? Tá? Eu estou sentindo que o senhor está mais tranquilo mesmo. Mais sereno. Viu? Aí não, Paulo Sérgio. Tá na hora. Agora ele pode cantar tranquilo os tangos dele, sem problema nenhum. É um grande cantor de tango, sabia? Não, isso eu não sabia. Tem que fazer uma palhinha aqui no finalzinho do programa. Aí vai deixar o João de Almeida Neto com ciúmes. Mas o juiz tem que ser sereno. Deixa os acelerados para o Supremo. É verdade. Mas, aliás, como é que o senhor viu essas últimas votações da nossa Suprema Corte? De maneira pesarosa, lamentável. Olha, eu estou cansado de falar. Mas a última todo mundo esperava. Sim. Porque hoje em dia a gente tem ministro que a gente sabe qual vai ser o voto. Gilmar Mendes, Lewandowski e Toffoli. E Marco Aurélio. E o Marco Aurélio, na maior parte, né? Agora, o Toffoli a gente sabia que ele ia votar daquela maneira. Nós estamos falando de qual o julgamento? Segunda instância. Que nós ainda não desistimos. Nessa próxima quarta-feira nós temos esperança. Então, estamos recolhendo assinaturas. Ontem havia 35, pretendemos chegar a 50 assinaturas dos senadores, para levar então para o presidente da Comissão de Constituição e Justiça e forçar o debate e a votação na comissão. Hoje eu vi que estavam pretendendo fazer um projeto de lei para trocar pela PEC. A PEC 410, né? O projeto de lei já existe, casualmente. Sim. É o meu projeto. Mas na Câmara seria uma... Não, existem as duas coisas. É a PEC 410, não é, senador? A PEC está lá na Câmara, já foi votada pela Comissão de Constituição e Justiça, nós não temos nada contra, estimulamos. O problema é que a PEC é muito demorada, pela série de procedimentos, 2 votações aqui, 2 votações lá, um quórum muito elevado. E o projeto de lei, que é o meu projeto de lei 166/2018... Que altera o CPP. Altera o Código de Processo Penal no artigo 283,
onde enumeram as hipóteses de prisão. Prisão preventiva, prisão provisória. E eu acrescentei um itemzinho a mais. Prisão após condenação em segunda instância. Ponto. Afrontando a Constituição. Não afronta a Constituição. Mas como o próprio Supremo... Sabe por que não afronta a Constituição, Paulo Sérgio? Sabe por que não afronta a Constituição? Porque o Supremo disse que o 286 do CPP era constitucional. O Supremo julgou uma ADC. Tal qual está hoje. Uma ADC. Mas se mexer... Não, ele disse que ele... Não necessariamente. Ele disse que como está hoje é constitucional. Não significa que uma alteração gerará uma coisa. Mas se colocar, não o sério da questão é justamente que o senador está mudando. Mas com razão, eu sou inteiramente a favor do senador. O próprio Toffoli, na visita que nós fizemos a ele, para levar uma carta com 43 assinaturas, pedindo que ele votasse a favor da manutenção, ele disse, olha, não vou revelar o meu voto. Mas não se fale aqui em cláusula pétrea. Não é caso de cláusula pétrea. O Congresso Nacional tem poderes para alterar a lei, o Código de Processo Penal. E o teu projeto escapa da discussão da cláusula pétrea. Claro, não é cláusula pétrea. Mas não impede também da PEC tramitar. Não, é o que nós queremos, que tramitem as duas. O problema é que o Davi Alcolumbre e o Rodrigo Maia não querem deixar, eles só querem a PEC, porque a PEC protela para as calendas, levar eternamente. E o projeto de lei anda rápido, até porque nós já temos número legal do Senado para aprovar. Nós já temos 53 senadores que são a favor da prisão em segunda instância. Aí o Davi não deixa. E eu trabalhei muito para a eleição dele para não deixar aquela praga do Calheiro se eleger. Tanto é que ele foi reconhecido, o senhor é vice-presidente hoje do Senado. Sim, sou vice-presidente. Bom, eu fiz uma campanha contra ele. Bom, agora acontece o seguinte, vai andar rápido o projeto de lei. Isso pega muita gente implicada com a Lava Jato e o próprio presidente do Senado. Por isso eles não querem deixar andar. Mas na próxima quarta-feira, já falamos com a Simone Tebet, ela vai colocar em pauta. Nós temos que fazer valer a independência do Senado. Porque o Davi fez uma, que eu chamei até, apareceu na televisão, uma manobra maquiavélica. Ele reuniu os líderes da Câmara e do Senado. Quando tinha que reunir só os líderes do Senado, que é quem interessa, é onde está a votação. Mas como a maioria da Câmara é contra o projeto de lei, porque quer fazer vingar a PEC, aí votaram a maioria e ele somou as duas casas, os votos dos líderes das duas. Aí deu maioria e fomos derrotados. Então não pode vingar isso. E passa também, senador, o Código de 2015, e com todo respeito, houve participação muito forte da OAB, e dentro de um espírito, isso é muito importante se discutir, deputado Ana Ortiz e doutor Ricardo, a questão recursal. Eu hoje, como juiz de primeiro grau, já há bastante tempo, qualquer processo em que eu chegue a uma decisão de mérito, eu vou ter que julgar, no mínimo, 4 ou 5 vezes. Porque isso no primeiro grau. Afora a interposição de agravos de qualquer decisão no curso do processo. Mas o CPC... E depois do mérito. O CPC reduziu, né? O número de reduziu bastante. De agravo. Não, de agravo. Mas a tutela antecipada... Né? A tutela antecipada, as decisões... Bom, reduziu bastante. Mas não retirou os embargos dos embargos. Que é o que caracteriza o Supremo. Sim, e aí não tem, se no primeiro grau é assim, a gente não existe o trânsito julgado. Então, eu acho que isso tem pressa, esse assunto. Eu também, ainda mais nós políticos... Quando se fala em morosidade, isso chega um pouco assim me indignar, né? Porque nós queremos tocar, nós queremos terminar com o processo, a gente sabe, já instruiu, já colheu a prova, se for necessário isto, né? Mas... Não, e ainda no primeiro grau a gente está falando de fatos, né? Exato. Porque chega num ponto que fato não importa mais, daí é só da segunda instância. Mas atenção, telespectadores da região de Caxias do Sul que nos assistem através do canal 49.1. Informamos que, em virtude das adequações do nosso sinal digital, o HD,
desde a última quinta-feira, é necessário que você realize uma nova busca de canais de seus televisores para que possam continuar assistindo a TV Pampa em alta definição. Para mudar um hábito, ouça o recado da nossa Unimed. Mudar um hábito é vencer desafios todos os dias. Eu desafio você a colocar mais cor no seu prato. A fazer amigos no modo offline. A respeitar o planeta, nos mínimos detalhes. A fazer da gentileza uma prioridade. E mesmo quando parecer impossível, ser mais forte que o sofá. Acesse mudeumhabito.com.br e escolha um desafio para você e compartilhe. Cuidar de você. Esse é o plano Unimed. Viu só? Aqui o bem-estar está sempre em pauta. Também com esses convidados, né? E com a nossa Unimed, Unicred, os nossos patrocinadores aqui, é espetacular. E vamos agora às informações do Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul. Plantão Cremers. Os problemas da saúde no Brasil não se resolvem com a simples contratação de mais profissionais. Não faltam médicos, doutor Santa Helena, falta estrutura e condições de trabalho. A abertura indiscriminada de mais cursos de medicina tem feito a qualidade da formação cair consideravelmente. Precisamos priorizar a excelência. É isso que o Cremers defende. Acesse o pormaissaude.com.br e saiba mais. E atenção, cooperado Unicred, o Black Friday é a melhor época do ano para aproveitar as ofertas e antecipar suas compras de Natal. São milhares e milhares de lojas com preços especiais. Utilize o cartão virtual da Unicred para comprar tudo que a sua família merece. Com ele, além dos benefícios exclusivos, você ainda tem mais praticidade, segurança e prosperidade. Baixe o nosso aplicativo, o app Unicred Cartões e gere o seu. Você sabia que o Aqualocos, além do hotel, tem a temporada de inverno com áreas de diversão e fazenda aberta todo ano? São muitas atrações para descansar e se divertir. Veja no site aqualocos.com.br. Você que é especialista em vinho, França, Itália, Chile, Argentina, Portugal, a Vinhos do Mundo está importando os mais emblemáticos rótulos de cada país e da nossa Serra Gaúcha. É ali na Vinhos do Mundo que você encontra. E assim você pode viver o melhor do universo dos vinhos. A Vinhos do Mundo especializou em vinhos para atender a cada um de nós. Passe na Cristóvão Colombo 1493, na Getúlio Vargas 1135 e na Lipo César 203. Ali estão as lojas da nossa Vinhos do Mundo, com o melhor. Tá bem de comerciais aí? Não tô. Meu Deus do céu. E nós agora vamos para o quadro de saúde. Sim. E quem vai anunciar o nosso quadro de saúde é o doutor Francisco Santa Helena. Aí o nosso doutor Gilberto Schwartzman, que é muito bom de vinho também, né? É, especialista. Sim, nossa Laurente. Nossa Laurente. Fale, Gilberto. Tudo bem, Paulo Sérgio? Sabe que uma fã do teu programa me encontrou no Shopping Moinhos e perguntou se as recomendações que eu dou sobre os exames preventivos do câncer são as mesmas para quem tem muitos casos de câncer na família. Uma pergunta muito interessante, Paulo Sérgio. É importante esclarecer, quem tem 2 ou mais casos de câncer de intestino, mama ou próstata, por exemplo, em familiares diretos, por exemplo, irmã, irmão, pai, mãe, tio, avô, deve fazer os exames preventivos mais cedo. Ou seja, não deve esperar pelas datas recomendadas. É melhor fazer os exames preventivos mais cedo. O bom é procurar um médico e perguntar mais sobre isso. Boa pergunta da espectadora do teu programa, hein, Paulo Sérgio? Um abraço. Maravilha, não envelhece, tá cada vez mais jovem. Você, como é que ele é conhecido? Pela sua arte musical, pela sua qualidade, até como maestro. André Riedos. É verdade. Talvez é mais bonito que o André Riedos. Eu gosto mais. Agora, e o compartilhamento de dados, meus amigos? É o antigo COAF, agora o IF. Eles mudam os nomes. Se prestou para um fiasco. Unidade de Inteligência Financeira. Pô, mas que coisa de novo. Mas que loucura isso, que fiasqueira, né? Eu gostei de ver a vergonha porque passou o Toffoli na votação de ontem. Porque ele foi obrigado a revogar a decisão liminar que ele tinha dado em julho e paralisou todas as investigações. Mas por que será que ele paralisou, hein? Ele queria saber de algumas pessoas, ele queria salvar alguém, né?
há especulações de que tinha mulheres de ministros que tinham rendas muito altas. Eu estava achando que era o Flávio Bolsonaro, então não é. Esse foi o pretexto. Não só isso, né? Sempre tem alguma coisa por trás. Não, exatamente. Tudo e depois em cima do Flávio. Aí é como dizia o mestre Brossard Cousa, que o depoente não confirma. Como diz lá na fronteira, tem linguiça embaixo desse arroz, hein? Quem dizia isso era o nosso ex-prefeito de Canoas aqui, o Laganha, né? Tem linguiça embaixo desse pirão. Pois é, então revogaram. Agora, foram 3 votos contra, né? E 8 a favor. Para o fim. Sim. Mas assim mesmo sobrou para uma nova análise na semana que vem, para algumas restrições, condições especiais para o compartilhamento. Se não fizer isso aí, é uma loucura. Como diria no mercado financeiro, larga o balão de sair no mercado, vê o que acontece e depois toma providência. É isso que está acontecendo. Mas vamos ver o que acontece. O que pior aconteceu é que o Toffoli, quando pediu... Sabe bastante coisa. Aquela lista... de 600 pessoas. Ele ficou sabendo quem são os que têm excesso de renda inexplicáveis, injustificáveis, né? Então ele tem o segredo na mão dele. Agora, é lamentável, eu tenho até algum constrangimento, mas o Toffoli é uma decepção a cada momento, né? E aí, se você vai olhar a origem dele, eu respeito todos os partidos, respeito o PT. Agora, o sujeito não pode levar a sua preferência partidária para o Supremo Tribunal Federal. A vida inteira ele foi vinculado desde jovem ao PT, né? Depois... E o Alexandre Moraes não? O Alexandre Moraes é o outro lado. Do outro partido. Pois é. Mas aí o Toffoli foi consultor jurídico do PT. Foi funcionário do José Dirceu. Então ele tem uma gratidão. Já pagou bastante. Para os ex-patrões. E aí compromete a estabilidade do país, porque a população está assustada, está amedrontada. Por quê? Com aquela decisão do Supremo, hoje praticamente ninguém vai ficar na cadeia, até que passe a segunda instância, até os intermináveis recursos. Ninguém, Lazier, me desculpa aí a parte, mas ninguém que tenha dinheiro para pagar advogado para ficar entrando com intermináveis recursos. Porque se não tiver recurso, vai ficar na cadeia, sim. Mas como tem jurisprudência agora, eu gostei... Mas o compartilhamento de dados nunca precisou de autorização judicial. Pois é, nunca... Sempre transitou. Mas com essa Constituição do Supremo, onde tem gente boa, né? Tem ministros muito bons ali, não pode taxar todos iguais. O próprio Marco Aurélio, eu gosto. Eu gostei aqui da decisão do nosso TRF4. Uma decisão corajosa e que desafia o Supremo. O Supremo vai ter que voltar a tratar desse assunto, por causa dessa esse famigerado entendimento das razões finais, por último, para os delatados. Isso não tem previsão legal em parte nenhuma. O Dr. Johnson está aqui, pode me confirmar. Aí eles inventam que tem que o delatado falar depois do delator e com isso tem que voltar para a primeira instância e tornar um processo interminável, né? O nosso TRF4 não acompanhou esse entendimento, julgou o Lula. E toda essa luta que nós estamos fazendo para restabelecer a prisão de segunda instância não é por causa do Lula, não, é por causa da multidão de delinquentes que está ficando à solta por aí. Até porque o Lula já tem condição de progressão de regime. Não sei agora como é que fica com essa nova pena. 17 anos. Complicou a situação. Aí vai ter que cumprir mais 3. Pois é, vai ter que cumprir, pelo que eu entendo, o doutor Johnson pode nos confirmar, porque é o magistrado. Ele tem que cumprir mais, tem que voltar para a cadeia, se nós conseguirmos restabelecer. Mas está muito difícil, porque o nosso grande problema agora é o escoamento do ano legislativo. Daqui a pouquinho os dias termina. São 3 semanas, e nem bem 3 semanas e termina tudo. E os presidentes das casas lá da Câmara e do Senado não vão deixar acontecer mais coisa nenhuma agora. Vão votar a lei orçamentária e não deixam tocar em mais em nada. A não ser que façamos uma... Aliás, a minha continência, onde foi para os 13 embargadores da 8ª turma, o Thompson Flores, o Paulsen e o Laus, foram perfeitos, né? Corajosos, técnicos. Juízes de carreira. Juízes de carreira. Que faz uma grande diferença, né?
Thompson Flores, a origem é MP. MP. Mas há muito tempo, tá? Sim, não, mas... O avô dele foi presidente do nosso Tribunal de Justiça. Foi ministro Supremo. Foi ministro Supremo. Eu conheci pessoalmente. Carlos também. Eu vivi muito com ele. Eu passava ali na praia, meia quadra da minha casa. Sentava os caras fora de série. O ministro Thompson Flores. Avô dele. Né? Carlos Thompson Flores. E Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz. Nosso ex-presidente do TRF4. Então a gente tem justiça no Brasil, né? Isso que é importante. Embora esses problemas que a gente vive no Supremo aí. Mas a gente sempre tem que entender que se o julgamento do Supremo, ele só foi possível porque justamente tem esse problema na lei. Se não existisse, não teria saída. A lei é que tem o problema antigo dessa questão da segunda instância. Não, mas isso vigorou, Alfonso. Você sabe, até em 2016. Era forçado. Era forçado. Não, mas era assim. Por uma decisão do próprio Supremo. Infelizmente era forçado. Você sabe que o mundo inteiro, todos os países... Tudo isso eu concordo. É primeira e segunda instância, vai para cadeia. Mas aí tem o nosso problema do CPP aí, né? O problema que eu vejo é que o Supremo tomou uma decisão casuística para salvar o Lula. Na medida em que o Supremo tinha, inclusive, posição firmada com esta mesma redação de que era possível. Mas tinha, sim, não era tão firmada assim. Era firmada, tanto que ele estava preso. Foi muito tempo... Não, era uma decisão de 2016. Ela era tão firmada que o Lula estava preso. Agora, realmente tem que restabelecer essa segurança jurídica através da lei. Quer dizer, tem que alterar o Código de Processo Penal. Mas é que quando se fala em segurança jurídica, a gente tem que olhar lá para fora também. A gente estava conversando isso aqui antes. Como é que tu vai falar isso para a população em geral, que sabe, que está vendo que essa decisão, a mudança de entendimento do Supremo, tinha endereço certo? Então, é muito difícil a gente recuperar, e aí eu estou falando como política, a gente recuperar a credibilidade, a gente recuperar... Aqui, Ortiz é um bom nome para a prefeitura para combater a esquerda. Você quer para combater o Marquesan? Por quê? Não, porque ele está dizendo aqui o Marco Reina. É porque a esquerda não é para combater ninguém, é para fazer a prefeitura avançar. Não, é o Marco Reina, o telespectador tem direito de dizer. E está perguntando aqui, Santa Helena, pergunta para o senador, mas acho que para o Santa Helena mais, por que o postão da Cruzeiro, que tem uma grande área de abrangência, e as pessoas acabam esperando 7 horas na emergência por um clínico? Ele está perguntando por que isso ocorre. A prefeitura teve um probleminha aí de edital aí com uma empresa que fornecia, eram 1.800 no total, né, que foram demitidos pela prefeitura, não só médicos, paramédicos também. Eu não sei como é que ficou agora, se abriram um outro edital para compor, não só aqui, do lado aqui, né? Como é o nome do postão? O postão da Cruzeiro? Como também as UPAs também, que ficou faltando muitos funcionários. Foram 1.800 demitidos na época por um problema de edital lá atrás, né? Que era um edital errado aí de uma empresa. O senador Lazia Martins é um amigo meu de longa data. Ele está se empenhando, ao invés de emenda constitucional, na alteração de artigo do Código Penal. Parece-me todavia... Processo penal. O CPP, Parece-me, todavia, que haverá novas discussões do Supremo. A matéria não é tão simples como ele está pensando. Mas é útil a sua proposta, senador. Jorge Lisboa, Goelzer de Erechim. No meu tempo do meu programa na televisão, eu escrevia seguidamente. Olha, qualquer que seja a alternativa, seja da proposta de emenda constitucional lá na Câmara, seja do projeto de lei, haverá divergência, questionamento, vai para o Supremo. De qualquer maneira vai para o Supremo. Aí é que nós vamos ver o comprometimento, a lealdade, a fidelidade do presidente Toffoli, porque ele disse publicamente, não se trata de cláusula pétrea. Se não é cláusula pétrea, a questão do trânsito em julgado, que todo mundo invoca, ele vai desta vez votar diferente. Aí, no mínimo, inverte o 6-5, que era daquele lado, vem para o outro lado agora. Desde que ele confirme o que está dizendo. Exatamente. Desde que ninguém do outro lado acha que seja a cláusula pétrea. Ele mesmo. Mas eu acho a proposta do senador Lazier melhor
alteração do CPP do que da Constituição. Eu acho que é pela questão da celeridade, acho que as duas podem andar. Sou uma otimista nata, mas é difícil acreditar nisso, né, Lazier? Dependendo deles, e ainda mais do que eu acredito que foi a intenção dessa mudança de entendimento aí 3 anos depois, vão achar alguma coisa ali que não está certo. Há 3 anos atrás, Ani, o próprio Gilmar Mendes votou pela prisão em segunda instância. Agora mudou porque os amigos dele estavam presos. Votou e escreveu o livro. Não, impressionante. É que ele nunca imaginou... livro aqui que ele escreveu. Esse voto foi mais impressionante. Não, é que ele nunca imaginou, era o pensamento geral do Brasil, e principalmente do crime do colarinho branco, nunca imaginaram que estariam presos. Nunca imaginaram. Boa noite, muito boa composição da mesa hoje. Parabéns, Anne Ortiz. Gente como a gente, quero ver a Anne governadora. Folha de 2009. Governador, pensei que era presidente. Gente como a ele fez a rima de gente como a gente. Não, mas eu já cresci um posto, né? Agora, senador Lazier, pergunte de todos os brasileiros: quando acontecerá a reforma da Previdência para os políticos? Quem sabe vocês emitem como é? Imitem, tá ok? Imitem essas correções automáticas, eles são fogo, né? Olha, os políticos chilenos que reduziram em 50% do seu salário e acabaram com as mordomias e penduricalhos. O Álvaro Dias entrou na semana passada. Grande senador. Grande senador. Entrou com uma proposta de emenda constitucional para reduzir 1/3 dos senadores e 1/3 dos deputados federais. Eu assinei a proposta dele. Assinamos 27 senadores para dificilmente vai passar, mas nós queremos reduzir, até porque o esbanjamento do Congresso Nacional do dinheiro público é um negócio revoltante. Você sabe qual é o orçamento do Senado para este ano que está terminando? 4 bilhões. Nossa Senhora. 503 milhões de reais. Isso é um deboche. Eu entrei com uma proposta de resolução no começo, em abril, mostrando que dá para reduzir, dá para cortar gasto, dá para reduzir 500 milhões por ano e não vai fazer falta. É uma loucura, né? Senador Lazier, por que o senhor não aceita o debate com o jurista Lênio Streck, que já lhe convidou no ar várias vezes? Eu posso ir, não tem problema. Paulo... Seria ótimo, ao invés de responder para o senador Cajuru, o engenheiro José Carlos. Paulo... O senhor tem alguma coisa contra o Cajuru? Não, ao contrário, acho que até ele está fazendo um bom trabalho lá. Paulo, eu não sei quem é que mandou o debate. O Juremir acenou. Acontece que... Mas lá no Juremir é aqui? Aqui? Pode trazer. Não. É que me pediu no ar. Está desafiado aí o Lênio. Pode trazer. Paulo, eu não sei quem... acho que o Lênio não vem, viu? Eu não sei quem é que mandou a outra mensagem sobre... Falando de previdência, de políticos, a gente tem que lembrar também que esse ano nós aprovamos na Assembleia Legislativa o fim da aposentadoria especial para deputados estaduais, inclusive dessa legislatura. Acho que não pode deixar isso passar, né? Tem que saber que estamos também fazendo o nosso dever e esse comprometimento é importante ter com a sociedade. Para não deixar, só para o meu caso, para não deixar sem resposta, eu não optei pela aposentadoria do Congresso. Eu continuo com a minha aposentadoriazinha do INSS. Quando deixar o Congresso, não tenho nenhuma aposentadoria para receber de lá. E eu também, um dia eu vou me aposentar. O Hospital de Clínicas com Elefante Branco ainda não foi inaugurado, a parte nova, inoperante. Não, isso é injustiça. O Weintraub, não sei porque o Weintraub não está dando bola, acho que é por causa da universidade. Não, né? É o Álvaro que está dizendo. Tem que equipar, eu visitei o Clínicas, está espetacular o prédio novo. Acontece que não tem como... São mais de 200 leitos. Não tem como colocar, não há dinheiro para equipar. Então o que eles vão fazer? Vão tirar todos os equipamentos, camas, leitos... Tudo que tem no velho e vão levar para o novo. É a única saída. E aí? E o velho? O velho vai ser uma das alternativas. Então não vai ser mais 200 leitos. Gimo, qualidade comprovada, nós vamos ao ponto final. Já? Ponto final. Oferecimento produtos Gimo, qualidade comprovada. Leonardo Lamacchia, hoje estourou, ontem estava conosco o Vitor Koch, hoje estourou essa bomba aí da polícia, Ministério Público, em ação na casa do Vitor, lá em Três Coroas e no FCDL aqui. Impressionante. Ele até mandou uma nota oficial que estamos publicando em Ossul, e eu sei que o senhor é o advogado dele. O que o senhor tem para dizer? Não, Paulo, realmente uma operação hoje da Polícia Civil
na Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas, de alguns funcionários, do presidente Vitor. Agora, esses fatos, essas supostas irregularidades, essas denúncias, vêm de membros de uma facção, de uma parte da diretoria que perdeu as eleições. Portanto, há uma guerra política. Esses fatos já foram noticiados ao longo dos últimos meses, não são fatos novos, no âmbito desta verdadeira guerra política que se desenrola na federação. As contas da federação e do presidente... Mas eu não entendo o seguinte, ela fez oposição, eleição, a oposição perdeu. Mas como é que tinha tantos membros da oposição na diretoria situacionista? Não, na verdade... Como é que isso aconteceu? Na verdade, essas denúncias partiram da oposição e 2 membros da atual diretoria racharam com a atual diretoria. E se bandearam para a oposição. Exatamente. E aí aderiram a estas acusações que a oposição vinha a partir do fim do pleito eleitoral fazendo. Eu quero, então, apenas... A nota foi efetivamente distribuída. As contas foram aprovadas nos últimos 5 anos todas pelo Conselho Fiscal, pela Assembleia, pelas assembleias respectivas, e estas pessoas que hoje denunciam participaram de todos estes processos de aprovação destas contas. Votaram e aprovaram as contas, sendo que um deles é o diretor financeiro. Um dos que denuncia é o próprio diretor financeiro, ou seja, responsável pela questão financeira. O que cabe agora, Paulo, acho que vale, e te agradeço a oportunidade de prestar esse esclarecimento para o movimento lojista gaúcho e para a sociedade gaúcha, ter acesso a este inquérito, porque a federação não teve ainda acesso ao inquérito que está em poder da Polícia Civil, para se verificar que elementos existem dentro desse inquérito. Mas os fatos, reitero, não são fatos novos, são fatos que já vinham sendo, inclusive, noticiados pela própria imprensa. É só continência para alguém? Pode ser 3 continências. Eu quero passar a revista. Não, eu quero primeiro prestar minha continência ao general Mioto, que foi homenageado ontem na Câmara Municipal de Porto Alegre. Estive lá. Esteve conosco aqui antes de ontem. Dei um abraço no general Mioto e quero prestar a minha continência por toda a trajetória do general Mioto, uma belíssima homenagem e merecidíssima homenagem. Mas quero fazer também ao nosso querido amigo Lamana Paiva, que hoje entrega o cargo de presidente do Colégio Registral do Rio Grande do Sul. Para nossa honra também são clientes do nosso escritório, o Colégio Registral do Rio Grande do Sul, e desejar sucesso ao Cláudio Greco, também um registrador que assume, já era presidente do IRIRGS, com larga experiência. O Cláudio Greco tem certeza que vai ter uma profícua gestão. E para finalizar minhas continências, com muita tristeza, eu quero prestar continência para uma pessoa que faleceu, um grande amigo meu, não sei se alguns aqui da mesa conhecem, Neri Carlos Reolon. O Neri era um engenheiro civil, foi vice-presidente da Sociedade de Engenharia, foi da diretoria do Esporte Clube Internacional, foi o primeiro gaúcho a fazer um rally na América Latina. Eles deram a volta na América Latina. A dupla era Níger e Reolon. O Níger que depois o Cristiano Níger, que trabalhou na imprensa. Trabalhou na RBS, a Calda Júnior. Trabalhou na RBS. Está lá por São Paulo, acho. Exatamente. Que tá no Estadão, lá. E o Neri faleceu ontem, eu não sabia, o Neri estava com câncer, ele não avisou ninguém, não avisou seus amigos. Eu conversei com ele a questão de 1 mês atrás, ele não tinha dito nada. E eu hoje fui surpreendido abrindo o jornal, vendo o obituário. Onde estava no Papo Debate, já trocamos ali informações, condolências à família. Eu não sabia. Então, minha continência para a família. Santa Helena, seu ponto final. Bom, meu ponto final é para... Olha que a Unimed está se armando, hein? Não. A Unimed vem forte. Sabe que então estou anunciando para os nossos usuários que até o Natal nós vamos trazer para os nossos usuários para Porto Alegre. Estão inaugurando um hospital, sabia? De 220 leitos. Olha, do lado, quase na frente do Moinhos de Vento. Para fazer concorrência. É bom a concorrência é maravilhosa. O G5 não vai gostar disso, hein? Não, eu acho que vai gostar, acho que é bom para ele. Ele vai olhar para nós assim, conhece o G5, né, Lazer? É os 5 principais hospitais de Porto Alegre. Ele está fazendo uma concorrência. São 2 até empreendimentos que nós temos que anunciar. Esse hospital de 220 leitos. Quinta-feira que vem está aqui o Flávio Vieira, presidente da Unimed, hein? Bom, ele tem que fazer. Eu vou dizer a mesma coisa, ele te cuida, Flávio. O centro clínico daí. E mais 30 mil metros quadrados, quase no centro de Porto Alegre também, nós vamos... Pode dizer onde?
Eu vi com muita felicidade quando soube. Até porque terça-feira eu estava olhando para lá com muita tristeza. Hoje eu estou muito feliz. Não posso. Às vezes engravida a notícia. Jornalista engravida a notícia? Não engravida. Eu acho que eu tenho que dizer. E se engravida, tem que fazer o parto. Segunda-feira. Não é obstetra. Posso dizer onde é? Ainda não. Segunda-feira eu vou assinar um contrato, Paulo. Acho que a população de Porto Alegre vai gostar. A nossa prefeita. Vamos começar a me ligar. Nós temos. Só eu que não sei onde fica aqui da mesa. A prefeita vai ser convidada certamente para a inauguração. A prefeita? Quem é a prefeita? Só a prefeita. Você é prefeito em Porto Alegre, não prefeita. Já está prevendo o futuro. Mas você anuncia no começo. Candidato, nós chamamos de prefeito. Nós atendemos quase 20 mil vidas, funcionários da Prefeitura Municipal. Infelizmente, nós temos uma discriminação lá de algumas autarquias, que alguns... Que não querem você. Qual é a sua continência? Não. A minha, até só alguns só querem Unimed, eu estou sabendo. Não é isso. É que alguns têm direito até o bisneto e o bisavô, e os outros só têm direito ao filho. É que é absurdo, né? São as ilhas de privilégios que ainda existem, né? Vai para duas gestoras, tá? A Patrícia, que é a nossa gerente de RH, e também para a Gislaine Bueno, assim, um beijo no coração delas, porque são duas guerreiras nessa nova mudança do centro clínico com o Equinéia. Tá, eu vou até o final do programa, eu vou pensar se eu... se eu digo ou não digo. Que vai meu tio, deputado, o seu ponto final. Meu ponto final é para a PPP da Corsã, que vai atender 1,5 milhão de pessoas, que vai conseguir fazer a rede de saneamento básico em Porto Alegre, na região metropolitana. Com quem é a PPP? Extremamente importante, uma empresa que ganhou hoje. Mas eu não quero falar de quem é a PPP, eu quero falar de quem começou esse trabalho, de quem deu o ponto inicial. Não interessa quem vai fazer? Interessa, mas é que interessa também quem teve coragem de fazer isso, e aí eu quero... A companhia hidráulica lá de Cachoeira aí. Quero dar meus parabéns aqui ao Flávio Presser, que era o presidente da Corsã no governo Sartori, que foi incansável nesse trabalho. A PPP, só para ter uma ideia de números, assim, o investimento é de 2,23 bilhões de reais. Isso é saúde. A questão do saneamento básico é extremamente importante, não só aqui no Rio Grande do Sul, mas no país inteiro. E a gente tem que prestar mais atenção nisso. Então, olha bem, quem é que ganhou essa PPP para dar notícias? Nossa... Não, mas é que eu queria parabenizar o Flávio Presser, que é o mais importante. Pode procurar, não que é a tem empresa problema. Que ganha. Eu também não vi quem foi, então pode ver. O nome da empresa eu não vi. Pode procurar aí. Tá, deixa eu só terminar. Falei com o Flávio É que os outros têm que falar. Rapidinho. Tá. Falei com o Flávio, falei com o Presser essa semana, almoçamos juntos na terça-feira e realmente ele foi incansável nesse trabalho, foi nas prefeituras, fez audiência pública, porque teve que ser votado em todas as câmaras de vereadores. A sua continência para ele. Também, aproveitando aqui a minha continência, bater continência para o Flávio Presser, que é um excelente técnico, que fez um trabalho incrível, não só na frente da Corsã, no governo Sartori, mas também na Prefeitura de Porto Alegre, quando comandava o DEMAI. Afonso, eu quero ponto final. Meu ponto final, cumprimentar eu estive hoje na Jures lá, representando a UAB, e que inaugurou uma placa e o nome do ministro Rui Rosado de Aguiar Júnior, o nome do auditório lá na Jures, uma iniciativa, já falamos aqui do desembargador Meixa, que levou esse nome para o Tribunal de Justiça, e fizeram essa merecidíssima homenagem a esse grande homem gaúcho, falecido em agosto desse ano, e que eu tive o prazer hoje lá representar a nossa OAB lá nesse grande evento. E a minha continência, vou puxar saco da casa aqui, da Pampa, que ainda faz algum tempo. Posso mostrar que está a placa. A placa. Como estou aqui também representando a Jures, sou diretor da Jures. Sim. Aqui está a placa, Auditório Ministro Rui Rosado de Aguiar Júnior, e a frase dele no Superior Tribunal de Justiça, que honrou o Rio Grande do Sul, abre aspas, e amanhã, quando um filho ou um neto lhes perguntar o que foram na vida, honram-se. O senhor tem que passar na centro erótica. Honram-se. Que eu não... E eu também. O que foram na vida, honram-se de dizer-lhe: eu fui juiz
do Rio Grande. Que bonito. Bonita frase. Essa é a frase do ministro Rui, que foi homenageado hoje. Vou puxar saco da casa aqui, que eu sou um leitor toda manhã do O Sul, e a página nova do O Sul está uma maravilha. Recomendo a todos que leiam, porque a síntese que tem no O Sul de notícias do país eu acho um espetáculo. E além da nossa página dos aniversários. E o nosso colunista, não vai? E o nosso colunista Edson, novo colunista Edson Bint, uma maravilha. Que maravilha. Nosso está muito bom. Do Jornal Sul. Nosso juiz Luiz Antônio de Abreu Johnson, o meu magistrado preferido. Destacar mais uma vez, já por todos os anos, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, não o Tribunal, mas o Poder Judiciário do Rio Grande do Sul, mais uma vez se destacando, né, dentre os principais tribunais, ou melhor, o melhor tribunal, o melhor Poder Judiciário do Brasil. Isso é muito importante. Isto faz com que cada vez mais nós tenhamos o desafio de manter. Isto foi revelado a semana passada num encontro do Conselho Nacional de Justiça. O segundo é a comunidade de Lajeado, né, onde jurisdiciono, desenvolvendo esse projeto maravilhoso de combate à violência escolar. Né? Trouxemos agora a norte-americana Kay Pranes para capacitar mais a rede escolar, e isto já temos um exército de mais de 300 entre professores, assistentes sociais, pedagogos, enfim, é toda uma rede que cada vez mais cresce dentro de um projeto que envolve Poder Judiciário, Ministério Público, Prefeitura Municipal, sociedade, envolve todos os clubes de serviços. A continência para o Papa Francisco, por aquele belíssima manifestação dele sobre o direito penal no mundo, como deve ser. Aquele texto dele é um colírio para quem ler. O premiado senador Lazier Martins agora faz o seu ponto final. Antes de continência, quero bater continência para o general Mioto, que mais do que um brilhante comandante do Exército do Sul, é um homem prestimoso pelo que está fazendo com a nossa BR-116. Comanda 52 mil homens e 8 mil viaturas. Sabe lá o que é isso? E além disso, está recuperando, duplicando a BR-116 num enorme trecho em direção ao sul. Então, foi homenageado ontem com o título de cidadão de Porto Alegre. General Mioto, nossos respeitos e admiração. Bom, com relação a ponto final, 2 pontos finais. Um deles é esse programa aqui, que é um dos poucos remanescentes programas de debates em televisão. Eu sempre defendi isso, sempre atuei nesse setor e admiro esse programa por isso. E o meu ponto final, com o máximo entusiasmo, é pela 8ª turma do TRF4, que deu uma lição de direito com a votação desta semana e que devolve para o Supremo Tribunal Federal, que eu quero ver como vai se sair, com a jurisprudência, com os julgamentos daqui, que são verdadeiros ensinamentos para o casuísmo do Supremo Tribunal Federal com relação a esses últimos julgamentos dos implicados da Lava Jato. Cada vez eu admiro mais os integrantes desta turma do nosso tribunal. Thompson Flores, Laus e Paulson. E Gebran. Laus é o presidente. Laus foi para a presidência. Foi para a presidência, tá certo. Ele foi da 8ª. Isso, ele trocou o Thompson, saiu da Previdência. Então, o Gebran é o relator. Né? Foi o relator de Gebran. Cumprimentos a essa turma do nosso... Leandro Paulson. E o Paulson é meu companheiro do Conselho do Colégio Farroupilha. Leandro Paulson. Grande figura, grande magistrado também. Quem ganhou a PPP, obrigado aqui, Anne, me passou aqui, foi uma disputa acirrada em 12 rodadas de lances, né? No leilão. Ganhou a EGEA. Ganhou um investimento de 2 bilhões e 200 milhões de reais. Espetacular. Isto foi um sinal maravilhoso. Parabéns a Eduardo Leite.
Estou pensando nisso, vou divulgar o local. Me autoriza para não ficar chato? Não pode. Não autoriza, não pode. Na presença dele não pode. Até outro dia tu pode anunciar, mas na presença dele não pode. Alcides Vicine de aniversário. Roberto Menegoto, nosso amigo médico Roberto Menegoto, nosso vizinho no condomínio. Tem um vizinho também, porque a tua filha mora lá, o Marla Martins, o Paulinho Pinheiro. Gasto. A Marla vem aqui às vezes, né? Não, a Marla tem o... Hoje foi publicado um artigo dela aqui no nosso Pampa Debate Estrelas. Sim, quem foi sobre que publicou? a Zona Sul. Quem foi que publicou? Vossa Excelência. Eu publiquei o artigo dela. Artigo de quem? Da Marla. Não sabia. Então lê o Pampa Debates Estrelas. Tem que ler. Ela não esteve comigo até ontem, ela foi a Brasília. Ela que me mandou as fotos que eu publiquei. Também não vi as fotos que eu publiquei. Nem os elogios que recebeu. Vai ver agora, tá no Tucano. Olha aqui, ó, recebeu 500 mil elogios ali. Desculpe, tá bem. Tem que agradecer. Ele vai fazer isso no final de semana, está comprometido. Pedro Leles Panes, a Marta Kroc, a Lara Kupczynski, a Jéssica Oyarzabal, entre tantos aniversariantes. Também a Carmen Helena Quadros Crefe. Nossa Carmen Helena, filha do Lauro Quadros. É verdade. Sim, é médica. É médica, pô, que maravilha. A Lúcia Beatriz Merck Real, o Roberto Augusto Cruel Niederauer, o Luciano Bivar. Luciano Bivar. Você foi buscar em Brasília. Faz aniversário. Tá de aniversário. Pô, vou ter que mandar pro presidente Bolsonaro. Ligar pra ele. Manda pro Bibo. Pô, só pode ser quando se um VAR incomoda muita gente, imagina dois. Bivar. E aí, Lazinho, o que achou do novo partido, só para encerrar o programa? Eu não sei como é que ele vai resolver o problema da verba para o fundo partidário, porque ele não participou da eleição passada. Então, eu acho que não tem como. Não tem. Para as próximas eleições ele não tem dinheiro. Agora tem. É como a rede. Vai complicar. Foi a mesma coisa que aconteceu com a rede. Vai parar na justiça isso aí, pode ter certeza. E eu dediquei o programa hoje para Joana Darós. A Joana nem sei porque a Fátima tem vários. Não vai falar. Dá tempo de mandar um abraço ainda? Darós, hein? Dá tempo de mandar um abraço ainda? Então, um beijo para Joana, o programa foi dedicado a ela, 15 anos. Manhã, festa na NTX. E o Mário não falou, quem não for, não falou, Mário, claro, mas já tinha falado na abertura do programa. Quem não foi convidado, nem saia de casa. Vou dizer, pô, esse cara aqui não tá com nada, não foi convidado para o aniversário da Joana. Não saia de casa, vai ficar chato se sair se não tiver convidado. Meu aniversário, ele tinha 2.000 pessoas. Aniversário amanhã, posso mandar um abraço pro secretário Catarina Palladini, que está fazendo aniversário amanhã. Muitas felicidades. Meu compadre, sou madrinha dele de casamento. Está em plena campanha. Obrigado. Bom fim de semana a todos. Lamáquia, Santa Helena, meu senador preferido, Lazier Martins, meu caro magistrado Johnson, Alfonsim e a nossa deputada Anne Ortiz. Boa noite, bom final de semana. A mais bonita aqui da sala. Né? Dos estúdios. Ah, é? Tu acha que ela é mais bonita que a Vera? Não mesmo. Na bancada. Não. Só vou provocar a Vera. Não, brincadeira. Bom fim de semana a todos. Vem o Jornal da Pampa aqui de Porto Alegre. O comando da Vera Armando. Obrigado, boa noite. Pampa Debates. Oferecimento GBOX, a proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre, cuidar de você, esse é o plano. Biscoitos Zezé, carinho que vem de família. Igual ao Banricompras, só outro Banricompras.